Por meio de suas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro anunciou os avanços no desenvolvimento do programa de vacinas. Bolsonaro disse: "Há pressa pela vacina. Existem 4 laboratórios que desenvolvem estudos clínicos de vacinas no Brasil. Contudo, nenhum deles até agora apresentou junto à Anvisa pedido de uso emergencial ou de registro. A Anvisa é uma agência de Estado e não de governo. Sua atuação é independente e reconhecida no mundo todo pela excelência do trabalho dos seus servidores. Temos pressa em obter uma vacina segura, eficaz e com qualidade, fabricada por laboratórios devidamente certificados. Mas a questão da responsabilidade por reações adversas de suas vacinas é um tema de grande impacto e que precisa ser muito bem esclarecido. O presidente da República, caso exercesse pressões pela vacina, seria acusado de interferência e irresponsabilidade. Tão logo um laboratório apresente seu pedido de uso emergencial ou registro junto à Anvisa e esta proceda à sua análise completa e o acolha, a vacina será ofertada a todos e de forma gratuita e não obrigatória." O presidente da empresa está conosco aqui, o senhor está nos mostrando a grandiosidade da estrutura logística que é voltada para o SUS, para atender os imunobiológicos, as vacinas e medicamentos como um todo, que são trabalhados e transportados e entregues para o Brasil inteiro. Essa empresa trabalha há mais de 30 anos, tem a expertise e a estrutura, e ela é a responsável para, junto com a coordenação e as definições do Ministério da Saúde, passando pelo departamento logístico, aqui ao meu lado, a gente faz a distribuição para o SUS capilarizado nas pequenas cidades, pequenos municípios, 5.570 municípios. Então, isso é importante porque há a necessidade de compreender que nós temos a estrutura e a capacidade para distribuir, receber, armazenar, lotear, manusear, transportar e entregar em cada ponto no Brasil a vacina contra o coronavírus, mas não só a vacina contra o coronavírus. Os senhores estão pela primeira vez visitando o tamanho dessa empresa, da capacidade que ela tem e do que ela já faz. Em conjunto com o SUS, é inevitável que todos nós já estejamos muito cansados das medidas preventivas, cansados das medidas de afastamento social, mas não tem dúvida, nós temos que continuar com as medidas preventivas, continuar com as medidas de afastamento social necessários nos locais de trabalho e temos que colocar para funcionar o país desta forma. Os senhores estão trabalhando, e senhoras. Por que os senhores podem trabalhar e os outros não? A empresa está trabalhando. A empresa tem medidas preventivas, tem triagem, controle, equipe médica. As empresas precisam ser responsabilizadas também em cumprir a sua parte quando voltarem para funcionar, e já que estão funcionando também. Eu falo de empresas de grande porte, empresas de pequeno porte, pequenos comércios, administração. Todos temos que estar conscientes das medidas preventivas e das necessidades de afastamento social. O afastamento, o que eu falo é o distanciamento, para que não haja transformação do que eu estou dizendo. Palavras minhas. Vou exemplificar. O que eu estou falando é o distanciamento. Número de cadeiras que vai sentar. Isso que eu estou colocando. Afastamento, distanciamento. Medidas preventivas. Máscara, álcool gel, triagem, checa a temperatura, checa o oxímetro, checa. Encontrou qualquer indício, qualquer sintoma, direto para o médico. Direto para o médico, na unidade básica de saúde,
nos médicos das empresas, e o médico vai fazer o diagnóstico clínico, vai se basear no exame laboratorial, vai se basear numa imagem e vai prescrever o tratamento precoce. E nós vamos evitar que o paciente, quando eu falo paciente, senhores, nossos irmãos, irmãs, pais, avós, de todos nós, iguais, evitar que o paciente agrave, que o paciente necessite de uma UTI, que o paciente necessite ser entubado. Se nós fizermos isso preventivamente, precocemente, mantendo os cuidados de afastamento, nós evitaremos que a curva de contaminação traga também a curva de óbitos. A curva de contaminação tem fatores que vão muito além da simplicidade de está aumentando e está diminuindo. Tem a capacidade do vírus de contagiar, tem fatores climáticos, fatores regionais, tem fatores culturais, tem saneamento, tem tudo. Tem estrutura de vida, conduta de cada um. E se você tem o agravamento da contaminação, o aumento da contaminação. Mas nós não podemos levar junto a curva de óbito. Aí é a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade de todos nós está em cumprir o que eu acabei de falar, que eu não vou repetir. Preventivo, cuidados, etc, etc, para que a gente não deixe agravar e segure ao máximo o número de brasileiros que chegam ao óbito, que são pessoas queridas de alguma família e de todos nós. Tá bem? Eu estou colocando isso só como approach, porque são as perguntas de sempre. Antes que me perguntem, quando teremos a vacina? Teremos a vacina com 3 possibilidades de data. Num prazo acelerado, até o dia 20 de janeiro. Para iniciar. Num prazo médio, de 20 de janeiro a 10 de fevereiro. E no prazo alongado, de 10 de fevereiro a 1º de março. Então eu botei para os senhores 20, 20 e 20 dias, a partir de agora. Aproximadamente. Como nós vamos marcar uma data específica, se o cronograma de distribuição e imunização ele é mutável todos os dias. Empresas que apresentam novas propostas, fabricação que é interrompida ou acelerada, registro na Anvisa, toda e qualquer vacina que seja distribuída pelo Sistema Único de Saúde estará registrada com a garantia de segurança e eficácia. E neste caso, não haverá necessidade de assinatura de termo algum, porque a Anvisa já deu a segurança e a eficácia. Outras situações de uso emergencial ou em fases de testes, existem protocolos específicos para isso, que não precisa ficar o questionamento. É um protocolo mundial. Qualquer voluntário de participar de uma fase de teste ou de tomar um medicamento ou um imunizante que não tenha o seu registro garantido, ele tem que estar ciente do que está fazendo. E ele tem que se demonstrar ciente do que está fazendo. Isso não tem nada nada a ver com isenção de responsabilidades. Tem a ver com conhecimento, termo de conhecimento e consentimento. Mas alteram-se as ideias. Alteram-se as ideias. Não confundam
plano, distribuição, vacinação em massa, com fases de um processo de desenvolvimento. São coisas distintas. Uma autorização de uso emergencial, ainda não foi feito o registro, ainda não se comprovou todas as fases de testes, ainda não se garantiu até onde vai o risco. Isso precisa ser falado de forma muito clara. A posição do governo federal é de que sejam disponibilizadas de forma voluntária a vacina. Todos têm acesso à internet, já tem a bula de Pfizer, que é a primeira que já está praticamente registrada na Europa, fechando a fase de registro. Já tem a bula. Vejam ali o tamanho das precauções de uma empresa de tal responsabilidade, de tamanha idade a empresa, de tamanha envergadura. Ela está sendo clara. Mas uma vez registrada pela Anvisa, incorporada no SUS, distribuída ao Brasil e aplicada aos brasileiros, é nossa responsabilidade, né? Não tem como não ser. Outros usos, outros caminhos, ainda nas fases de desenvolvimento, desculpe, tem que ser voluntário, tem que ser conhecedor, tem que se declarar ciente do que está acontecendo. Senão, nós estaríamos expondo a riscos os nossos irmãos, pais, mães, porque não são números. Todo dia a imprensa fala de número. E todo dia nós sofremos as pessoas que morrem. Não são números. O Ministério, o SUS, lida com pessoas, seres humanos, vida e morte. Quando se fala de plano de vacinação, desculpa, vocês estão falando com os especialistas de planejamento. Será que não está sendo feito um plano? Será que realmente toda a estrutura montada no Ministério da Saúde, com apoio de ministérios extremamente focados, não está fazendo plano nenhum? Nada? E que está tudo sendo feito por um ou outro político? Será que nada está sendo feito nas estruturas logísticas que nós temos distribuídas? Nada. Senhores, nosso plano, nosso planejamento tem 5 etapas. A primeira etapa, que é o planejamento macro, que foi apresentado na semana passada ao presidente da República, inclui tudo, desde a compra da vacina até as campanhas. Tudo, grupos, tudo. Hoje, no Ministério da Defesa, está sendo trabalhado os planos dos estados, que são os planos logísticos em cada estado. Uma ação interministerial, segurança, defesa, saúde. Em cada estado será trabalhado o seu plano. Como vai funcionar a distribuição que sai daqui para o estado, e o estado dentro dele. E o plano de execução em cada município, envolvendo o quê? Os conselhos nacionais de secretários de saúde, de estados, CONAS e CONASEMES de municípios, por regiões de saúde, por macro-regiões de saúde. E nós vamos chegar até a sala de vacinação. Esses planos todos com a assinatura dos secretários municipais, no caso da execução, dos secretários estaduais, no caso da logística de estados, e da nossa assinatura no governo federal. Esse conjunto de planos tem que ficar pronto até o dia 5, 10 de janeiro. Não tem Natal nem Ano Novo. Para quê?
no momento que chegar a primeira vacina, nós possamos acionar a logística dela, que envolve empresa com 30 anos e com essa estrutura, envolve as Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, envolve todas as companhias aéreas que já nos deram os seus voos grátis para transportar, envolve as rodoviárias que já nos deram seus caminhões e frota grátis para transportar. A Anvisa é uma agência reguladora independente de Estado. Eu não posso responder pela Anvisa. Se você quiser reformular a tua pergunta, eu posso colocar uma Anvisa. Desculpe, como a Anvisa vai tratar, é a Anvisa que tem que... Desculpa, eu realmente não posso. Você pode reformular se você quiser. O Ministério da Saúde pretende orientar para que se dê o registro emergencial ou se espere que a vacina seja registrada por... Me desculpe, eu volto a te colocar. Desculpa, o Ministério da Saúde não orienta a Anvisa, o Ministério da Saúde não é parceiro da Anvisa, não existe essa ligação que você quer dar. Não é assim. Eu vou reformular mais uma vez. A Anvisa, ela é uma agência independente. A Anvisa é a segurança do povo brasileiro. E não pode ter pressões políticas nem para um lado nem para o outro. Desculpa, eu vou reformular mais uma vez. Pois não? O Ministério da Saúde pretende usar essa vacina se ela tiver só um registro provisório e não um registro definitivo? Sim, das formas que possam ser autorizadas. Se for um registro provisório, que não é o termo, é o registro, ele é de autorização de uso emergencial, o termo correto é esse. Eu acabei de explicar na minha posição. Sim, a resposta é sim, pretendemos usar dentro das normas e preceitos do uso de uma vacina em caráter emergencial, sem o registro, sem a comprovação ainda de sua eficácia e segurança. Seguindo as normas que a Anvisa colocar para nós, sim, nós vamos distribuir e aplicar a vacina seguindo aquelas normas. Tanto no uso emergencial, mas se Deus quiser, com o registro. Eu espero que o registro saia tão rápido quanto o uso emergencial. Eu tenho essa esperança de que as coisas sejam aceleradas. É uma esperança, como todos nós devemos ter também. Vamos lá, pessoal? Obrigado. Desculpa, mas eu precisava Daniela. ser o mais claro possível. Oi? Por não? Daniela, TV. Como vai? Ministro, o senhor disse agora que precisa conversar com estados, municípios, até para criar esse plano de logística mesmo, de distribuição. Isso já está sendo feito, isso vai começar a ser feito para ser entregue, para ser divulgado no dia 5 e 10 de janeiro, como o senhor mencionou. E não é uma pergunta, é só se puder falar sobre algo, eu achei interessante, mas acho que você comentado conosco antes, sobre o aplicativo Connect, que vai orientar. Perfeito. Uma vacina tem que ser tomada depois da mesma vacina na segunda dose. Isso é importante. O Ministério da Saúde e o SUS, eles já têm uma estrutura de PNI que já está toda estruturada, tanto no nível federal, estadual e municipal. Não tem invenção da roda, já funciona. Aí cabe a pergunta, se já funciona, por que está se fazendo planos? Porque no caso da Covid, nós temos uma coisa chamada tempestividade. No caso da Covid, nós estamos falando de não pode errar, não pode atrasar, porque tudo isso vai gerar mais contaminações e mais mortes, riscos de contaminação e morte. Num programa natural do PNI, essa senhora conduz tudo com a equipe dela. Esta empresa distribui tudo com a logística dela. Os estados já têm as áreas de depósito preparadas. Os municípios já têm os seus depósitos municipais preparados. As 38 mil salas de vacinação já existem. Elas não estão sendo criadas. No momento que eu agora estou fazendo Covid, eu estou pensando também em segurança, porque a segurança de um medicamento ou da vacina da H1N1, ela é de 0 a 10, 5, 6. A segurança da vacina da Covid é 10. Eu preciso garantir a segurança. Eu preciso envolver
esqueci de falar do Ministério da Justiça, né? Então, falei de segurança. Precisa envolver o Ministério da Defesa, o Ministério da Justiça, precisa envolver as polícias militares, precisa envolver toda a estrutura de segurança do Brasil num plano. Preciso garantir que o desenho logístico do PNI é o ideal. Ou eu precise, para dar tempestividade, abrir mais salas, ou abrir um segundo depósito estadual ou regional. Isso é por isso que está sendo feito o plano. Não é que ele não já poderia funcionar hoje, com a estrutura que nós temos. Falei para a empresa. Pensamos também na empresa. A empresa teria que se mobilizar e dobrar a sua capacidade para uma missão. E o custo disso? Se fosse só a empresa. Então, quando você envolve outros atores, como, por exemplo, aviação privada, rodoviária privada, segurança, etc., etc., desculpem, necessito fazer um novo plano. Ou eu preciso adaptar o plano já existente. Essas adaptações, essas discussões já vêm acontecendo naturalmente no PNI, verificando as salas, rede de frio, capacitação das pessoas, equipamentos, EPIs, estrutura de ar-condicionados, transporte. Tudo isso é o comum sendo batido. Precisamos agora aprofundar a novidade e aquilo que vai ser único no caso da Covid. Foi por isso que nós envolvemos o MD e o Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde numa ação interministerial. Neste momento, nós estamos reunidos com todo o CONAS, CONASEMES, que são os representantes de estados e municípios, por lei, para fazer os esqueletos dos planos, para poder ir aos estados agora, ainda no Natal e no Ano Novo. Para que a gente chegue com esses planos assinados. Desculpa, o coronel está aqui. O coronel é o representante do Ministério da Defesa, aquele senhor que está ali. Ele já esteve na reunião de ontem, ontem. E já está conosco aqui hoje, e nós já estamos no MD hoje. Ele veio aqui para fazer a ligação das ideias com o planejamento lá, conhecer a empresa, conhecer o DELOG, conhecer o Brasil, que é o presidente da empresa, conhecer a estrutura. Essa é a função daquele senhor que está ali, coronel do Ministério da Defesa. Então, sim, os planos serão todos de conhecimento geral, mutuamente pactuados no nível de secretarias municipais, estaduais e governo federal, Ministério da Saúde. Como é o SUS? O SUS é tripartite dessa forma. Te respondi a primeira. A segunda pergunta é: senhores, nós estamos falando de só hoje, já no primeiro cronograma de distribuição e imunização, com o que nós já temos negociado, são 5 laboratórios. 5 laboratórios, representam 5 tecnologias, representa 5 datas diferentes entre a primeira dose e a segunda. Uma é só uma dose, que é a Johnson & Johnson. Então, imaginem como vai ser necessário o monitoramento. Olha só, isso aqui é um país presidencialista. Nada que eu faço, eu faria sem o presidente da República. Então, nós estamos falando de quê? Eu não estou aqui, não existe o DELOG, não existe aquele coronel, não existe ninguém. Porque, né, se pudesse não ser isso, se não existisse a figura-chefe, que é o presidente da República, num país presidencialista, não existiriam as ações. Nós não somos o parlamentarismo, nós somos o presidencialismo. Tudo que eu faço é por delegação do presidente da República. Tudo que o ministro Paulo Guedes é por delegação do presidente da República. Tudo que o general Fernando faz no MD é do presidente da República. Então, me desculpe, não tem como o governo federal ser desalinhado com a resposta brasileira à Covid-19, que eu acho que, se você observar tudo o que o governo fez, e quando a gente fala governo, a gente fala estado, a gente fala município, a gente fala de executivo, né? Como um todo.
Nós estamos falando de um país continental, estou falando de uma das 10 economias do mundo, nós estamos falando de bilhões e bilhões de reais injetados para que a gente não tivesse numa crise muito maior. Nós estamos falando de estruturas desdobradas, ações do Ministério da Defesa com a CESAI para índios. Vocês acompanham quantas ações o Ministério da Defesa com o Ministério da Saúde fez nas áreas indígenas? São mais de 70 ações em todo o Brasil. Então, só para a Covid, fora o dia a dia da CESAI, que é o mundo. Então, não tenha dúvida, o alinhamento ele é 100%. E tudo que é feito vem de uma única posição. É assim que é o nosso sistema. A melhor coisa para todos observarem é a pluralidade de ideias. Nós não somos uma ditadura. Já passamos momentos mais difíceis no país. A pluralidade de ideias é real. Você tem as suas, o seu companheiro tem outras, eu tenho as minhas. Então, a figura pública às vezes é questionada. Mas é interessante que haja discussão. É interessante que o presidente seja claro que somente voluntários deverão tomar vacinas. Essa é a posição pessoal dele como presidente da República. Ele deixa claro sobre a compreensão que há muita desinformação sobre máscara. Até hoje a OMS se posiciona mudando sua posição. E o presidente tem uma posição única desde o início. O presidente Jair Bolsonaro, com as suas características, foi o presidente eleito pela maioria da população. Ele foi eleito por aquelas características, por aquelas posições. E assim será por 4 anos. Então, qualquer discussão a respeito tem que se olhar o todo da conversa. Ele não te proíbe de tomar uma decisão, mas ele se posiciona no que ele acha. E quando você toma posição, ele está assinando embaixo contigo. Agora, querer que ele não tenha as suas posições pessoais, como político e como presidente eleito, as posições dele sobre como deveria ser a gestão de cada cidade, cada município, cada ação, sempre foram as mesmas. Mas nem por isso ele aceitou, deixou de apoiar uma decisão técnica. Foi claro? Então, a segunda pergunta, não, desculpa. Sobre o evento de São Paulo. Desculpe, olha só. Deixa eu dizer uma coisa para todos ouvirem. Senhores, o Instituto Butantan é o parceiro número 1 da fabricação de vacina do Ministério da Saúde. As discussões técnicas com o Butantan nunca deixaram de existir. O Ministério da Saúde tem MOU, Memorando de Entendimento assinado com o Butantan, definindo as demandas de compras de vacinas registradas e aprovadas pela Anvisa desde outubro. Nunca vocês me ouviram a palavra dizendo: eu não vou comprar a vacina do Butantan. Eu não vou falar isso. Não falei. E vou dizer, o presidente, quando falou da vacina importada da China sem registro. E virou uma mídia do tamanho do mundo. Quando o presidente compreendeu que haviam 2 tipos de vacina, a vacina produzida no Butantan, que seria registrada no Brasil, ele foi um dos primeiros a ir para a televisão e dizer: serão todas adquiridas. Pode procurar nas lives, desde que registradas e garantidas pela Anvisa. A desinformação correu solta. E eu venho tentando dizer o tempo todo. O Ministério da Saúde está o tempo todo negociando com o Butantan, fazendo convênios para ampliação de Parque Fabril, recursos para a execução da fase 3. Por que eu faria tudo isso se eu não fosse comprar a vacina? Só que eu só posso comprar a vacina até hoje, quando registrada,
incorporada no SUS, como todos esses equipamentos que estão aqui atrás, e aí pago. Está se propondo uma medida provisória pelo Ministério da Saúde para que a gente tenha autorização de contratar antes do registro e receber após o registro. A lei não me permitia isso, mas inclusive a MP faz parte de negociação para atender as demandas do Butantan e da Pfizer, por exemplo. Porque é outra pergunta. Por que a Pfizer... Nós estamos negociando com a Pfizer há quase 2 meses. Eu não tenho autorização de comprar a Pfizer. Porque as cláusulas que a Pfizer exigem, eu não tenho autorização de fazer. Estamos propondo uma medida provisória para abrir a brecha de contratação. Porque nós não conseguimos demover a empresa daquelas cláusulas propostas. Ah, mas você vai vacinar todo mundo de Pfizer. As quantidades que a Pfizer pode nos entregar no primeiro semestre são muito pequenas em relação ao Brasil. Estamos falando de 2 milhões de doses. 1 milhão de brasileiros no primeiro trimestre e 2 milhões de brasileiros no segundo trimestre. A imprensa só fala de Pfizer, mas a oferta é 1 milhão de brasileiros vacinados no primeiro trimestre, 2 milhões de brasileiros vacinados no segundo trimestre. Desculpa, 3 milhões de brasileiros vacinados no segundo trimestre. E somente isso. E nós aceitando todas as cláusulas impostas pela empresa. Janssen, Johnson & Johnson, Moderna, Sputnik, Butantan, AstraZeneca, Covax, Facility, que são outras 10 produtoras. Todo dia nós estamos negociando. Todo dia tem um cronograma que altera com o que se negocia. Até ontem ou anteontem não havia vacina registrada no mundo com a fase 3. A Pfizer está conseguindo registro na Europa. O que se vacinou na Inglaterra e nos Estados Unidos são apenas algumas pessoas em caráter emergencial. Mas a mídia e o senso comum, por que nós não compramos a Pfizer? Tem um trabalho aí atrás, um trabalho de venda, um trabalho de recursos, de lucro, tem tudo isso. E quem responde por tudo isso no final sou eu. Então tem que ser muito bem avaliado cada passo. E eu posso afiançar os senhores, todos os passos possíveis em cada momento da história da cronologia foram dados. Todos. Os possíveis. Quanto você tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu quero os 8. Quanto você tem? Só um. Eu quero um. Mas eu quero agora. A Moderna é $37 a dose. O que eu falei para a Moderna? Agora, mas eu quero agora. Ah não, é só em maio. Eu falei, não, então esquece, vai para o preço normal, não vou comprar. Butantan está no preço médio, 10, 11 dólares. Mas a AstraZeneca foi $3,75. Quem vai definir o preço final? É uma comissão que avaliza preços, não sou eu. O Brasil, ele é totalmente equilibrado em pesos e contrapesos. O Ministério vai comprar? Vai, mas o preço quem define é uma comissão específica, independente. Então, tudo isso é trabalho até 10, 11 horas da noite, todo dia. A posição de fronteira é uma posição muito clara que a Anvisa se posiciona. Também nós temos reuniões interministeriais para falar de fronteira, mas basicamente a gente segue
a linha que a Anvisa faz. É uma missão clara da Anvisa. E seria muito simplório eu te dizer que adiou para 30 porque fulano acha isso ou acha aquilo. São dados mais aprofundados. O que acontece na Inglaterra? São medidas preventivas. Preventivas. É uma nova cepa? Essa nova cepa é mais agressiva? Ela é mais agressiva na contaminação? E ela é agressiva na contaminação e nos efeitos? Ninguém sabe nada ainda. Isso tudo é um aprendizado. É um novo aprendizado. E isso, vou pegar esse gancho para te dizer o seguinte: nós precisamos cada vez mais nos despirmos de bandeiras e de interpretações, porque a batalha e a guerra pode ser longa. E nós não podemos ser divididos. Nós não podemos ser divididos. Como é que você derrota o inimigo? Como é que a política funciona? Separando os adversários. Como é que você derrota o inimigo? Enfiando uma cunha aonde ele tem a logística dele, ou onde ele tem a linha de comando dele. Como você ocupa o cargo de cima? Colocando o primeiro em crise com o terceiro. Aí o segundo cresce. Ou o terceiro bota o primeiro brigando com o segundo. Aí o terceiro cresce. Todo mundo sabe disso, né? Isso não é nenhuma novidade. Então, quando eu falo sobre a guerra pode ser longa, pode. Nós estamos avaliando o que está acontecendo na Inglaterra. A Europa está com novidades. Que novidades são essas? Cada análise é de uma. Pode ser uma nova cepa, pode ser uma nova oscilação da primeira, e a gente precisa observar e tomar decisões na hora certa. Fechar fronteiras e abrir fronteiras tem, obviamente, tem resultados, às vezes não tão práticos. Às vezes não tão práticos. A Anvisa avalia isso. E na hora que se posiciona, eu acredito que a gente deva compreender que tem gente capacitada, avaliando resultados, consequências, etc., de cada ação. Não pode seguir efeito manada. Fechou tudo, fecha tudo. Abre tudo, abre tudo. Não. Nós somos um país completamente distinto da Europa, um país continental, com espaçamento continental, com poucas entradas. Eu gosto sempre de fazer uma comparação entre o meu estado que eu conheci, vivi há pouco tempo, que foi Roraima, e o nosso estado de São Paulo, que é a grande locomotiva do nosso país, e a gente compara. Lá em Boa Vista nós temos 3 voos diários. É tão fácil controlar um aeroporto com 3 voos diários. Em São Paulo são 3 voos por minuto. Sem contar outros aeroportos, só Congonhas e Guarulhos. 3 por minuto. Então tu não vai comparar a dificuldade de controlar entradas em situações tão distintas. É a mesma coisa a Europa. Da mesma forma que nós temos uma malha aérea X, eles têm 50X. Na mesma hora que a gente fala de uma empresa desse tamanho, eles têm 200 empresas desse tamanho. Então, a análise tem que ser mais aprofundada das consequências do efeito manada. Então, eu gostaria de te dizer que vamos confiar em quem está tomando a decisão, vamos confiar que nós somos diferentes, temos poucas portas de entrada, temos capacidade de monitorar de uma forma ou de outra, então, muita hora nessa calma. E a outra coisa, o que está acontecendo na Inglaterra já, digamos, para estar acontecendo agora, começou a contaminar há 1 mês, 2. E todos que entraram nesse 1 mês, 2, já não estão aí? O que é importante disso tudo? É que a vacina tenha capacidade de neutralizar as novas cepas. É a pergunta que ninguém fez. Nós temos novas cepas? Mutações? Já temos mutações que a vacina não vai atingir? Pelo que eu soube até agora, todas as mutações são
plenamente ainda combatidas com a vacina. Então está se falando em aumentar o risco de um agravamento de contaminação ou de sintomas, mas não se falou ainda em ineficácia de vacina. Ok? A outra pergunta, que foi a primeira? Vigilância. Pô, essa é o 10. Então foi pro 10. Por isso que a OMD e o Ministério da Justiça, com a Polícia Federal, com toda a Força Nacional, estão sentados discutindo isso. Hoje. Sentados discutindo hoje. Toda a cadeia logística terá um grau de segurança. Um grau. Toda, sem exceção. Desde a produção até a sala de vacinação. E esse grau está fazendo parte dos planos que estão sendo desenvolvidos agora no Ministério da Defesa. Hoje. Vamos fechar? Fechamos aqui. Obrigada, ministro. Obrigado, pessoal.